Capítulo 8. Bernard, o velho cátaro. Artes liberais, dualismo, medo do desconhecido. O criativo trabalho de decoração da catedral sempre exigiu muito de Gustav e de Thomas, mas agora, depois do sucesso que causou o calendário de pedra. A genialidade daqueles jovens fez com que humildes pessoas retirassem daquelas estátuas, sem perceberem, uma série de mensagens que iam muito além de datas, de meses e de estações do ano. Aquele calendário enaltecia as profissões, reafirmava o trabalho como forma de salvação, mostrava a importância do respeito à natureza e elevava a fé como a única norteadora para aqueles que quisessem trilhar os caminhos virtuosos da vida em direção ao Deus Pai. Seguindo esses mesmos princípios, Gustav e Thomas ousaram retratar em esculturas toda a arte e a sabedoria contidas nas profissões dos músicos, dos médicos, dos arquitetos, dos clérigos, dos políticos, dos escrivãos. Mais uma vez, os dois jovens souberam buscar dentro de si inspiração e conhecimentos para criar imagens concretas de atividades tão abstratas quanto seriam as artes liberais, símbolos da cultura e do saber, e a elas dar um significado religioso e moral. Chegaram à conclusão de que as artes liberais deveriam ser representadas, sempre que possível, por figuras femininas extremamente belas, que expressassem nobreza e até mesmo uma certa divindade, indicando que eram seres elevados, não fazendo parte do mundo comum, do mundo material, e sim do mundo das ideias, homenageando e também lembrando todos os liberais sobre a importância de seus trabalhos como forma de salvação. Thomas e Gustav conseguiram dar um corpo de pedra a tão abstratas entidades que compunham o Trivium. Fizeram a gramática ser representada por uma jovem delicada, de corpo bonito, trajando um vestido repleto de adornos. Coube a Thomas esculpir-lhe um rosto gracioso com um semblante denotando elevada sabedoria. Em suas mãos, depositaram uma pequena caixa de instrumentos para lembrar que a gramática se dedica a corrigir a linguagem. Com ousadia, criaram para a misteriosa dialética um atributo inusitado, uma serpente astuta e imprevisível em alusão aos argumentos capciosos, que frequentemente usa de forma arrojada e inesperada. Concluíram que a retórica necessitava da imagem de uma mulher de beleza incomum, majestosa, com um envolvente ar de sedução e de magia. O formato de seus lábios deveriam conter um mágico magnetismo em referência ao poder da dicção, da capacidade de falar, uma arma indispensável quando se quer persuadir alguém. Já as artes liberais que formavam o quatrivium foram retratadas de outras formas. A geometria estava representada por uma jovem esculpida com total simetria entre os olhos, as pálpebras e os lábios, o que enaltecia a beleza de seu rosto. A proporcionalidade do corpo em relação aos membros era irretocável. Thomas, surpreendentemente, usou a razão da proporção áurea para definir exatamente todas essas medidas, sem, em momento algum, necessitar de uma régua de 24 polegadas. Completou sua magnífica obra, colocando nas mãos daquela mulher um delicado compasso, em homenagem a todos os construtores. Uma delicada jovem, genialmente esculpida com um inequívoco olhar de abstração, segurando uma prancheta repleta de números, foi a imagem realizada em homenagem à matemática. Em torno da pensativa mulher foram esculpidos o céu, o mar, as montanhas, os animais e os pássaros, lembrando que a matemática está presente em toda a criação divina. Para homenagearem a astronomia, padre e pedreiro acordaram em esculpir uma mulher recoberta de um belo vestido com uma longa e sinuosa cauda, fazendo alusão à imensidão do universo. De seu rosto, parcialmente encoberto, saltava um olhar intrigante e desafiador, sugerindo subliminarmente todo o mistério que envolve o cosmos. Nas mãos, depositaram um astrolábio, simbolizando a razão e a inteligência, atributos indispensáveis para todo aquele que ouse desvendar os mistérios dos astros. A apaixonante música foi a obra que mais demorou para ser completada.
Gustav orientou Thomas o tempo todo, exigindo que a fizesse exatamente do jeito que a definira. Uma mulher bela e muito jovem, com feições delicadas e cabelos longos até a cintura. Sentada sobre um tronco de árvore, ela trazia nas mãos um saltério. Gustav descreveu exatamente a imagem que, à revelia, persistia em habitar sua mente, tirando-lhe o sono e a concentração. Thomas, com sua habitual astúcia, soube captar exatamente o que Gustav queria e, com sua genial habilidade, concretizou em pedra todo o esplendor da música, com as delicadas feições de Beatrice, o que trouxe um indisfarçável constrangimento ao padre. As imagens ficaram deslumbrantes, elogiadas por todos, incluindo aí o bispo da cidade, que estava satisfeitíssimo com o progresso dos trabalhos na catedral, pois sabia que em breve uma comissão viria de Paris para a inspeção das obras. Todo final de tarde, depois de um estafante dia de trabalho, com o calado Gustav, Thomas andava sem compromisso pelas estreitas ruas de Reims. Gostava de ver as pessoas, cumprimentava-as, pois era muito conhecido. Todos tinham uma certa admiração por aquele bretão grandalhão desajeitado, risonho e quase sempre simpático e brincalhão. Frequentemente ofereciam-lhe um pedaço de pão, uma fruta, uma caneca de vinho, em um gesto de simpatia e de amizade. Thomas, por sua vez, aceitava tudo o que gentilmente lhe ofertavam e, desse jeito, só aumentava seu rol de amizades. Aqueles que conviviam com Thomas percebiam como variava seu humor, oscilando entre leveza de espírito e alegria durante alguns dias, tristeza e uma certa melancolia durante outros, apreensão e inquietação por alguns outros, culminando com o destempero e mesmo com violência em seus piores dias. Quem primeiro notou essas características da personalidade de Thomas foi o velho e solitário Bernard. Ele chegara a Reims ainda ao final de sua infeliz e trágica infância. Órfão trazido por seus tios oriundos da cidade de Albi, onde se falava uma língua de características próprias, a língua da Occitânia ou Languedoc. Bernard pouco saía de casa e raramente recebia visitas, à exceção de Thomas, que frequentemente aparecia para conversar com ele e tomar o chá de raízes cultivadas pelo velho amigo. Quem apenas o visse e nunca o ouvisse, jamais poderia imaginar o quanto aquele homem senil, de cabelos longos e brancos, rosto enrugado, pernas finas e mãos com pronunciados calos nas pontas dos dedos, mantinha lúcido o pensamento e perfeita a memória. Como era aguçado seu espírito observador! Bernard não ingeria álcool, não comia carne. Apesar de sua aparência, mantinha uma incomum vitalidade, comprovada de perto pelo brilho penetrante de seus olhos negros. Bernard dedicava-se à criação de carneiros e de bodes. Jamais os matava para consumir ou vender a carne. Isso ia contra seus princípios. Deles retirava somente a lã e o leite. Para evitar animosidades, algumas vezes vendia ou mesmo doava alguns borregos aos beneditinos que os sacrificavam para deles tirar o couro para confeccionarem pergaminhos. Sua companhia mais fiel era seu velho alaúde, o causador de suas calosidades, de onde tirava a melodia de suas trovas. Gabava-se em dizer que sua família de músicos, por diversas vezes, havia se apresentado nos tradicionais encontros do castelo de Puivert, ao sul da França. Os cátaros sempre foram reconhecidos como grandes trovadores. E isso lhes era uma marca inconfundível. Por isso mesmo Bernard não se apresentava em público, há muitos anos. Naquele final de tarde, Thomas convidou Elion para juntos visitarem Bernard e apreciarem os seus chás. Em certo ponto da conversa, os dois pedreiros pediram ao velho homem que contasse a história de sua família. Bernard solicitou então que saíssem daquela pequena varanda à frente de sua humilde casa e entrassem para conversar à vontade, com mais segurança. A história que tenho para lhes contar ocorreu há muitos anos, mas posso assegurar-lhes que as feridas que ela causou em mim ainda não cicatrizaram. Estão abertas e frequentemente sangram. Acho que só terei sossego quando partir dessa vida. Todos nós, cátaros, e éramos muitos, incluindo pobres e ricos, nobres e serviçais, tínhamos uma maneira diferente de entender e de praticar o cristianismo.
Cá entre nós e que ninguém nos ouça, era uma maneira que colidia frontalmente com a doutrina católica, embora fosse a mesma fé cristã. Em minha humilde opinião, a verdade sobre o poder de Deus ainda está muito longe de um total entendimento por nossas mentes limitadas. Aí incluo católicos, judeus, islâmicos, com todas as suas seitas e crenças. O que impede o homem de realmente se aproximar de Deus é a sua inescrupulosa vontade de ser Deus. Bernard era direto, rápido, tinha pressa. Sabia que não demoraria muito para partir em direção ao Eterno. Isso poderia ocorrer naturalmente por sua avançada idade ou brutalmente se sua real identidade fosse revelada à Santa Inquisição. Por toda a nossa região pregava-se um cristianismo com concepções teológicas distintas e práticas ritualísticas diferentes daquelas preconizadas pelo cristianismo romano. O que tinha de diferente no cristianismo de vocês? Perguntou Elion. Nós éramos dualistas, acreditávamos em dois deuses, um do bem e outro do mal. Não estranho que vou lhes falar, de acordo com nossas crenças, o mundo em que vivemos foi criado pelo Deus do mal. Como assim? Perguntou Elion novamente. Nossas convicções teológicas reconheciam um Deus perfeito e bom que jamais teria concebido um mundo cheio de maldade e de desigualdades. Ora, diga-me então, se o mundo mau, esse em que nós vivemos, não foi criado pelo Deus do bem, quem os criou? Não tenho a menor ideia, respondeu Thomas. Só pode ter sido o Deus do mal, esse Deus que criou o pecado e a maldade humana. Para nós, o destino já está traçado para todos. O pobre ser humano não conseguirá desviar-se do que já lhe foi previsto, a não ser que, conscientemente, converta-se totalmente para o Deus do bem. É complicado isso. Como posso agradar ao Deus do bem? Questionou Thomas. É simples, Thomas. Afaste-se o máximo que puder das coisas deste mundo e assim estará cada vez mais próximo do Deus do bem. O que você quer dizer com as coisas desse mundo? Os desejos da carne, os vícios, a ganância, a vaidade, a soberba. Elas todas são criações do Deus do mal, e ele as aproximou do prazer, da luxúria, da riqueza, do conforto e, portanto, da falsa e oca felicidade que reina nos corações daqueles que praticam uma fé cega, longe dos ditames da razão. Para nós, o Deus do mal criou o mundo material, seduzindo seus filhos com o poder norteador de uma ilimitada concupiscência. Mas chegou o dia em que o Deus do bem, farto de tudo de ruim que aqui acontecia, resolveu salvar seus filhos, enviando ao nosso mundo Jesus Cristo, o Salvador. Jesus, por meio de suas palavras e atos, deu origem ao Evangelho, a principal ferramenta para construir o caminho da salvação. Para selar definitivamente a aliança com todos nós, entregou-se à morte para nos salvar. Nós, albingenses e valdenses, conhecidos como cátaros, tratamo-nos como irmãos. Cremos em dois deuses e nos armamos indissoluvelmente com o Evangelho para uma luta eterna contra todas as formas de pecado. Praticamos diariamente a tolerância, o perdão e a caridade sem distinções de raça, de religião e de poder. Mas por que tudo deu errado para vocês? Indagou Elion. Nós, cátaros, a exemplo dos primeiros cristãos, procurávamos levar uma vida de profunda espiritualidade. Pretendíamos fazer a grandeza de nosso espírito triunfar sobre nossos instintos mais primitivos, nossas paixões incontroladas e nossos vícios. Vivenciávamos um cristianismo puro, em total renúncia a tudo que era deste mundo. Éramos conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, a serviço da natureza e da humanidade. Para isso foi necessário e, sobretudo, coerente não mais aceitarmos os desígnios que provinham da sede da Igreja em Roma, incluindo aí nossa subordinação ao complexo poder hierárquico imposto pelos padres, pelos bispos, pelos arcebispos e por aí vai. Imaginem como o Papa Inocêncio III sentiu-se perante essa nossa concepção de ausência de hierarquia da espiritualidade. Não reconhecíamos nenhum poder além ou acima das Escrituras.
Logicamente, éramos um grande disparate, uma ameaça para a fé e para a estabilidade da unidade da Igreja em torno do cristianismo romano. Tudo piorou quando achamos injustos os dízimos que eram recolhidos em nossas comunidades e, diretamente, transferidos para o poder central em Roma. Por tudo isso, fomos considerados heréticos. A Igreja tentou, por meio de alguns concílios e do poder persuasivo de alguns nobres e poderosos senhores feudais, resolver o que era insolúvel e, a partir de 1209, sobre todos nós aplacou uma terrível ação militar religiosa. Liderada por Simon de Montfort, as cidades e povoações do Languedoc foram capitulando uma a uma. Grandes fogueiras fizeram arder os corpos daqueles que não abnegaram às suas crenças. Outros experimentaram as lâminas afiadas das espadas daqueles implacáveis cruzados que, diferentemente dos que foram a Jerusalém libertar a cidade santa do poder dos sarracenos, vieram ao sul de seu próprio país eliminar cruelmente seus próprios irmãos. Milhares morreram durante mais de 20 anos de perseguição, a qual nunca terminou. Em 1229, no concílio de Toulouse, com essa experiência dita vitoriosa da Igreja contra a heresia, foi criada a Santa Inquisição. Minha família foi totalmente dizimada. Eu era um bebê de colo quando fui trazido para Paris. Já há muitos anos acho que encontrei relativa paz aqui em Reims, porém na mais completa solidão e numa vital discrição. Os cátaros e suas crenças se extinguiram? Perguntou Elion. Oficialmente sim. Porém existem muitos descendentes espalhados por todo este país, alguns ocupando altos cargos. Verdade? Quem, por exemplo? Guilherme de Nogaret, doutor e professor de Direito, está para ser nomeado juiz real. Aprofundou-se nos estudos de direito romano e é ferrenho defensor da doutrina da supremacia absoluta do rei. É amigo e assessor direto de Filipe IV. Entre nós, cátaros, disse que Guilherme guarda muito ódio em seu coração e desejo de vingança contra a Santa Madre Igreja. Como sabe tudo isso? Perguntou o curioso Thomas. Eu não sei de nada. Sou apenas um velho solitário que cria carneiros e bodes, cultiva mudas de chá e que deseja viver ainda alguns anos. Por favor, não se esqueçam desse detalhe, meus fiéis amigos, e evitem de falar por aí tudo o que lhes contei. Só isso que lhes peço. Alguns dias se passaram e, como novos fatos vieram a causar maior inquietude entre os pedreiros, Elion decidiu convocar para uma conversa privada seus primeiro e segundo capatazes, os 2 mensageiros, o maceiro, o escrivão e o tesoureiro. Irmãos, o motivo dessa reunião é um assunto grave que deve ser primeiramente discutido entre nós, mais velhos e experientes obreiros de nossa loja. Iniciou Elion com um tom de indiscutível preocupação, continuando em seguida. Uma série de acontecimentos, no mínimo estranhos, por assim dizer, vem acontecendo. Alguns irmãos já identificaram minha notória alteração de humor nas últimas semanas. Também não é para menos. Com toda a minha convicção lhes afirmo que há alguém bisbilhotando nossos trabalhos, presenciando nossas reuniões, tentando roubar nossos segredos. Alguns irmãos têm ouvido ruídos estranhos no abrigo dos aprendizes durante a noite, e algumas ferramentas como trolhas, cinzéis e maços desapareceram de nosso paiol. Além disso, não tenho dúvidas de estar sendo seguido pelas ruas desta cidade. Elion, responda-me, esse ladrão deixou rastros? Perguntou o irmão escrivão. Não, respeitável irmão. Não há marcas de passos no chão, nem fiapos de roupa, nem manchas de mão nas paredes. Até mesmo nosso irmão banqueteiro, que também é um exímio caçador, não conseguiu identificar vestígio de qualquer coisa que pudesse nos dar pistas sobre quem está nos espreitando. Quem seria o temerário que ousa invadir nossa privacidade? Indagou em voz alta o irmão tesoureiro. Talvez o mais astuto e cruel de todos, exclamou Pierre, o primeiro oficial. A quem você está se referindo, meu prezado irmão? Com a voz trêmula perguntou Gerard, o primeiro mensageiro. Aquele que seria o único a ter motivos para interferir e tentar destruir nossos trabalhos. O demônio? O diabo? Ao ouvir isso, Gerard caiu de joelhos,
fez o sinal da cruz 3 vezes e começou a rezar, pedindo proteção a Deus. Acalme-se, Gerhard. Por favor. Olha o que você fez com sua brincadeira, Pierre, censurou Elion. Ora, e quem disse que estou brincando? Enfaticamente retrucou Pierre, que continuou a alertar seus irmãos. Coisas como essas não vêm ocorrendo só aqui em Reims. Já ouvi convincentes relatos de acontecimentos muito estranhos que acontecem em todas as cidades onde estão sendo construídas essas enormes catedrais. E no final de tudo, só se pode tirar uma conclusão. É coisa do diabo. Oh, meu Deus, tenha piedade de nós! Exclamou Gerhard, enquanto levantava as mãos em direção ao céu. Acalme-se, Gerhard, eu lhe peço. Continue, Pierre. Fale tudo o que você sabe. Agora, ordenando, falou Elion. É só iniciar a construção de uma catedral que a cidade começa a ser visitada por uma gente estranha, sempre muito calada, nunca vista antes, que não se mistura com ninguém, que não mora em lugar algum, que não tem amigos, que não tem família, não tem trabalho. Que gente é essa? Em completo pavor, perguntou Gerhard. Gente que vem exclusivamente para espionar as obras, para depois informar o demônio, afirmou Pierre. Mas para que fariam isso? Perguntou Elion. Veja como é simples. O diabo não é o príncipe das trevas e não é através das trevas que ele pretende tomar conta do mundo? Sim, é. Em um trêmulo uníssono todos responderam. E o que nós estamos construindo não é um templo da luz? Exatamente, todos concordaram. Ora, então é simples de compreender que o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar, atrasar e até mesmo impedir que concluamos nossa obra, concluiu Pierre. Que Deus nos proteja, falando alto e fazendo o sinal da cruz, o desesperado Gerhard, enquanto olhava para todos com uma consternada expressão de espanto. Deus esteja convosco e no meio de nós, disse Elion. Amém, responderam todos os assustados pedreiros. Noite de lua cheia, quase meia-noite, o barracão repleto de exaustos obreiros dormindo profundamente, após mais um árduo dia de trabalho. A exceção era Thomas, que aguardava a visita de seu amigo morfético para, enfim, entregar-lhe suas inusitadas encomendas. Assim que ouviu seus passos característicos próximo à porta do barracão, Thomas, com um velho saco de pano encardido contendo as 3 lápides e a imagem de Mitra, foi ao seu encontro. Aqui está o que você me pediu, espero que goste, disse Thomas, arrastando o saco com os pés em direção ao leproso. Muito obrigado, meu amigo. Não sei como lhe retribuir. Não se preocupe com isso, apenas mantenha-se longe de mim. Abrindo o saco e examinando as peças, o leproso respondeu com inesperado toque de humor. São perfeitas. Seu trabalho faz jus à sua fama. Acho que o visitarei sempre. Espero que não se importe. Poderíamos nos tornar amigos? Se está satisfeito, vá embora. Desculpe-se o importuno. Você é o único nesta cidade que conversa comigo. Quando precisar de uma nova lápide, eu voltarei a procurá-lo.